Olá, meus queridos! Cá estamos! Vamos começar a nossa resenha de Ruth Salviano. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, ó. Então, gente, ó, este vídeo é uma introdução, tá? Então, nos próximos vídeos, como eu sempre faço, né? Eu falo pra vocês, né? Eu gosto de fazer uma série, sessão mulher por mulher. Eu não vou trazer mulher por mulher aqui, porque eu acho que tem algumas informações que eu quero até omitir. Porque tem uma filosofia nessa época aqui meio chocante, confesso. Então tem algumas práticas de algumas mulheres aqui que eu não concordei. Então eu vou trazer algumas só, né, que seria pra resumir tudo, mas isso nos próximos vídeos, tá, gente? Então aqui eu vou dar um resumão, será que consigo? Acho que sim, né? Um resumão do resumão, pra gente ter uma noção do que é esse livro. Caso você fique curioso também, você compre, você tenha visto as conclusões. A grossura deles, que é um pouquinho mais grosso do que Reformadores, né? Que foi o primeiro livro da Ruth, né, que eu desenhei pra vocês. E eu separei isso aqui por tópicos pra gente conseguir, dar uma resumida, né, geral pra vocês conseguirem ter uma ideia mais ou menos. Então, Vozes Femininas no Início do Cristianismo, é mais um livro de Ruth Salviano, o terceiro livro dela que eu trago aqui, resenhando, né. Então, quando eu comecei a gravar aqui pro canal, eu comecei falando sobre Timóteo, 1 Timóteo, epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Falando que as mulheres não deveriam exercer autoridade eclesiástica na igreja. Então, de acordo com a minha fé, não existe pastorado feminino. Mas eu também discordo em relação ao conservadorismo católico, que é uma coisa que está forte hoje em dia também, que é reduzir as mulheres apenas ao cuidado do lar. Muitas mulheres, abraçando essa ideia, não são nem cristãs, né? E elas às vezes acabam sobrecarregando os seus maridos, né, que muitas vezes não são ricos, né, com luxo, um pouco de futilidade, né, então eu sou contra extremos, somos contra extremos, né, seja feminismo, seja conservadorismo católico. Então, ao ler Ruth Salviano, quando eu conheci Ruth Salviano, eu decidi trazer aqui resenha dos livros dela, mulher por mulher, trazendo o papel delas na história, e como elas contribuíram para a igreja, sem exercer autoridade eclesiástica, mas também sem ser omissas, tendo papel ativo na igreja, né? Então, esse é mais um livro trazendo esse papel ativo que as mulheres tiveram na igreja, que foi muito importante. Então, a partir da percepção de que nós somos criados para ser auxiliadoras idôneas, primeiramente do nosso marido, segundamente da igreja e da sociedade. Então, se a gente conseguir fazer esse papel dentro de casa, a gente consegue fazer fora também, né? Que nem quando o apóstolo Paulo fala ali em 1 Timóteo capítulo 3, sobre o líder eclesiástico, né, o bispo, né? As qualificações que ele teria que ter para ser, né, líder de igreja. Ele precisaria ser um bom pai de família, um bom marido, né, ordenar bem a sua casa, para que então ele pudesse cuidar da igreja de Deus. Então a mesma coisa se aplica a nós. Se nós conseguirmos exercer a nossa função dentro de casa, nós iremos conseguir fazer isso fora, né, na igreja e na sociedade, sem ultrapassar a autoridade do homem, sem ser insubmissa e aquela mulher chata, resmungona, fofoqueira, tudo aquilo que a palavra de Deus condena, né, que nós sejamos. Então, esse é mais um livro, né, contando a história das mulheres. Então, separei por tópicos. O primeiro tópico que a gente vai falar aqui é Roma. Então, o Império Romano é o primeiro tema, o primeiro capítulo desse livro, né, onde a Ruth situa a gente em todo o contexto histórico que Jesus estava inserido quando ele veio ao mundo. Então, ela conta um pouquinho antes, né, sobre a vinda do Império Romano, como surgiu os Césares, né, os territórios ali que eles tomaram. Tem um vídeo que eu coloquei aqui também, gente, falando sobre Cleópatra, né? Cleópatra tem um pouco a ver com essa história também, já que ela se relaciona com dois dos principais imperadores romanos, né? E ela foi a última faraó do Egito. Então, depois que ela morre, né, o Império Romano passa a dominar grande parte do que era considerado o mundo inteiro na época, né? Ali, Europa e Ásia, né? E aí, com o avanço, né, do território romano, essa era a vontade de Deus, ela estava sendo preparada para a vinda do Messias, 44 anos depois de Cleópatra, né, depois que o Império Romano já estava bem estabelecido, nós temos Cristo, né? Na verdade o Império Romano vem antes de Cleópatra, né, 60 anos antes de Cristo, por aí,
Mas enfim, então o Império Romano muito bem estabelecido, veio Cristo. Quando Cristo veio, o Império Romano estava em ascensão, estava na sua melhor fase, na sua melhor época. E aí era da vontade de Deus, né, que Jesus viesse nesse período. Então a Ruth não sei todo esse contexto histórico, político, né, do Império Romano. Algumas mulheres também que contribuíram, né, as mães de alguns imperadores, e como elas acabaram influenciando também na religião, na cultura. Então nós temos, por exemplo, a mãe de Constantino, né, ela acabou influenciando na questão do ascetismo, né, que foi uma coisa muito forte naquela época. A abertura de alguns templos, né, então as mulheres ricas, elas acabavam tendo um pouco de influência na igreja também, por conta da sua posse financeira, né, então temos algumas mães de imperadores, algumas que contribuíram de forma positiva, e por conta da influência também tivemos algumas que contribuíram de forma negativa, que foi o caso da mãe de Constantino, né, provavelmente. Ai, tô falando demais. Então, o primeiro tópico aí que nós temos é o Império Romano, e ela vai expondo a gente antes de nos trazer algumas mulheres que contribuíram, né? O outro tópico que nós temos nesse livro são as perseguições. Então a Ruth nos traz cada imperador, né, e como eles perseguiram a igreja até os dias de Constantino, né, que foi quando cessou a perseguição. Mas nesse período em que a igreja estava sendo perseguida, era o período em que a igreja estava mais sendo fiel ao que estava escrito, mais sendo fiel ao que a palavra de Deus nos dizia, e mais a igreja estava avançando, mais ela estava crescendo de forma pura, de forma saudável. Então a gente vê que, de fato, como o apóstolo Paulo diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus que justifica, né? Nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Então, quanto mais a igreja estava sendo perseguida, mais a igreja crescia, né, em número, em quantidade mesmo, e também em fidelidade à palavra de Deus. Então aqui nós temos exemplos de mulheres que morreram em arenas, que morreram pela causa de Cristo, né? Isso na época desses imperadores, e aí a Ruth mostra que cada imperador, e cada período, e as perseguições e tudo mais, até chegar a Constantino. Então o próximo tópico que ela traz pra gente é Constantino e os concílios, né? Porque a partir de Constantino nós temos diversos concílios, que era o quê? Um momento de paz da igreja, porém um momento de heresias, de erros. Então eis o perigo. Quando a igreja está em paz, será que ela de fato está em paz? Existiu algum momento em que a igreja teve paz? Porque quando não havia perseguição, né, na época de Constantino, havia heresias, muitas heresias. Inclusive a carta aos Colossenses, né, que foi aí o vídeo que eu reagi do pastor Preso, né, ele fazendo uma expositiva, né, falando com a gente sobre a carta aos Colossenses. Foi uma carta escrita justamente para refutar algumas heresias que já estavam presentes desde a época quando os apóstolos ainda estavam vivos. E essas heresias permaneceram durante muitos séculos. Então, nós tivemos muitos concílios, que foi muito importante para que a igreja se mantesse fiel às escrituras, para que ela não sucumbisse, né, a práticas religiosas pagãs, e que pudesse aí ter até hoje, né, a igreja de Jesus Cristo, a igreja, né, onde Cristo é a cabeça e o Espírito é quem guia. Então, graças à patrística, né, os pais da fé, aqueles homens que defenderam a doutrina, que por meio dos concílios, dos debates, né, puderam ser estabelecido o que era cristão e o que não era. Nós cremos que a palavra de Deus, ela não é apenas um conto, uma história, é o poder de Deus, né? Então, ser fiel ao que está escrito, manter fidelidade à escritura, é ser também santificado, é ser também transformado. Então, é importante nos mantermos fiéis ao que está escrito e não misturarmos heresias, não misturarmos engano. Né? Então, esses homens, né, os pais da fé, foram muito importantes nesses momentos em que coisas, por exemplo, que pra gente hoje em dia é irrelevante, tipo, Jesus é Deus ou Jesus foi homem? O Espírito Santo é Deus? O Espírito Santo é uma energia? Coisas que pra gente hoje em dia é claro. Naquela época não era tão claro assim. Foi nessa época que estabeleceu a Trindade,
né? Pai, Filho e Espírito Santo, os três formam um único Deus, né? Nessa época existiram muitas heresias, como o gnosticismo, que negavam a matéria corpórea de Cristo, né? Então falavam que Cristo era um ser, uma energia, enfim. E aí é por isso que o apóstolo João, por exemplo, ele começa a carta falando, né, sobre o verbo da vida que nós apalpamos, que nós vimos. Então os apóstolos eram testemunhas oculares de que Jesus realmente veio em carne e osso e morreu pelos pecados. Porque se Jesus não tivesse vindo, não tivesse morrido, padecido pelos nossos pecados, nós não poderíamos ter alcançado o perdão e redenção, né? Então, de fato, os apóstolos, depois os pais da fé, né, vêm provando que Jesus veio em carne, veio como homem, porém ele também era Deus, ele também é filho de Deus, né? Então foi aí também que foi estabelecido o credo, né? O credo nicênico, o credo apostólico, né? Que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no céu e da terra, creio também no Filho, né? Então, estabelecendo muito bem que assim como Deus, Pai é Deus, Jesus também é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Tivemos também outras heresias que vieram mais para frente, né, não de debates, mas que também foram debatidos, refutados, né, como, por exemplo, Pelágio, né, Pelágio, mais para frente ali com Agostinho de Hipona, foi o principal oponente de Pelágio, né, Agostinho de Hipona, defendendo a questão da soberania de Deus, né, contra o livre-arbítrio. Então, Pelágio, que defendia o livre-arbítrio, né, a história não começou com Calvino, começou com Agostinho de Hipona, tem o seu principal oponente, Agostinho de Hipona, que viu na pele dele que ele era um homem que, se ele não fosse alcançado pela graça de Deus, jamais ele teria sido salvo. E aí ele refuta, através da palavra de Deus, que não poderia existir a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Todos nós somos escravos do mal, e precisamos de salvação, né? Cristo nos salva, nos redime, né? Então, foi momentos em que foi necessário debates, sabe aquelas coisas que hoje em dia as pessoas não gostam muito? De debates, de confronto, de opiniões, ideias, às vezes contrárias, as pessoas querem ser aplaudidas o tempo todo, querem, né, reconhecimento o tempo todo. Naquela época os debates foram importantes, né, para que pudesse se manter protegida, né, dos erros, dos enganos, a Igreja de Deus, né. E aí, sim, depois de nos situar sobre tudo isso, a Ruth começa a falar das mulheres. Então, nas perseguições, ela traz um pouco das mulheres. Ela para um pouco para contar um pouco sobre Constantino e como, através de Constantino, foi começando a ter misturas na igreja, né, por conta dessa paz, né, essa falta de perseguição que a igreja teve, né. Mas também tivemos pais da fé que defendiam a fé, que defendiam a doutrina dos erros, das heresias. E aí vem as mulheres, né? Então, já para começo de conversa, foi poucas mulheres que eu concordei, tá? Porque tinha um erro também muito grande, que é um outro tópico, que é o ascetismo. Então, o ascetismo era uma ideia de religiosidade, e até a Ruth fala aqui, que é uma ideia de salvação por obras. E até a Ruth fala, né? Que estranho que aquela época tinha. Falando isso sobre várias páginas para poder a gente ficar bem claro pra gente que ela tá apenas contando história. Então, não que ela concorde com a prática dessas mulheres, ela tá apenas contando a história. Então, de vez em quando, a Ruth coloca aqui sua opinião para que a gente entenda muito bem que não é porque isso aconteceu na história que a gente precisa concordar. E também não é porque as pessoas tiveram erros que elas não são convertidas nem salvas. A gente sabe que nós somos salvos pela graça, né? E que, embora nós voltemos uma vida de santidade, nós nunca chegaremos à perfeição aqui nessa vida. Então, na página 195, a Ruth fala uma coisa bem interessante aqui, acabando um capítulo, né, do livro. Ela fala assim: no próximo capítulo temos os relatos sobre duas personagens com liberdades de movimento. Uma viajante que deixou para a posteridade um documento singular, seu itinerário de lugares santos, uma coisa aqui também que ela conta, que eram as peregrinações, que eram muito comuns na época, né? Que eram mulheres que gostavam de viajar, pessoas, né? Gostavam de viajar aos lugares santos, sagrados, para eles isso fazia parte da fé deles, né? E outra que preferiu a vida de ascetismo. Então, ascetismo era uma prática muito forte da época, né?
a vida de conforto e riquezas, doando toda a sua fortuna e dedicando-se a uma vida despojada dos bens materiais. Veremos como, no cristianismo da época, a salvação estava atrelada ao cumprimento de práticas religiosas e de boas obras. Então ela coloca aqui que essa era uma coisa muito comum na época, né? De que a salvação estava atrelada a obras. E a Ruth coloca várias vezes aqui que ela não concorda com isso, né? Mas eu vou deixar para vocês comprarem o livro e vocês lerem, tá? Então, uma outra questão também, né, que a gente vai falar, que é sobre o ascetismo. Então, muitas mulheres abraçaram o ascetismo. E muitas delas, eu acredito que tenham sido crentes convertidas por causa do testemunho de outras pessoas, né? Elas tiveram bom testemunho por causa do testemunho de Cristo também, né? A gente sabe que uma pessoa é salva porque ela tem o testemunho de Cristo, ela entende o evangelho, ela entende que é um pecador e que precisa de salvação. Então, mas mesmo assim, existiram muitos erros, muitos enganos relacionados ao ascetismo. Então, nos próximos vídeos eu vou trazer algumas mulheres, não vou trazer todas assim, porque são muitas práticas realmente complicadas, gente. E como foi importante os pais da fé, né? Para justamente livrar a igreja de um engano que realmente era corrosivo, era prejudicial. Nós temos um pouco do que é o ascetismo na Epístola aos Colossenses. O apóstolo Paulo, ele se preocupa com isso no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2. Em algumas traduções ele coloca lá, né, que uma vida rigorosa, uma vida de ascetismo, não tem poder contra a sensualidade. Então, uma vida de práticas, né? Você ali, né, com longos jejuns, com longas orações, guardando festas e tudo mais, né, aquele legalismo, né? Que na verdade não pode purificar o seu coração. Então o apóstolo Paulo ele já estava preocupado com isso desde a Epístola aos Colossenses, mas essa prática ela se manteve e ela ganhou um pouco de força na época de Constantino, né? E algumas pessoas, inclusive cristãos, acabaram abraçando essa ideia. Então nos próximos vídeos nós iremos fazer algumas mulheres que contribuíram para a igreja, para a história da igreja, e outras que acabaram atrapalhando um pouco com essas práticas religiosas que, como o apóstolo Paulo diz, não tem poder contra o nosso pecado. Então, você ficou curioso com o livro da Ruth Fabiano, porque ela é uma baita historiadora, com muita história mesmo pra gente sobre a igreja primitiva, a história da igreja. Eu espero no próximo vídeo.